Bem, amigo de Deus, eu sou o pastor Uriel e venho em nome de Jesus Cristo como ministro do Evangelho, trazendo a você este assunto, batismo em águas, e hoje falando do uso do batismo como incorporação do crente à comunidade da fé. Este é um ponto que marca quando o crente ele sai do mundo para pertencer ao corpo de Cristo, para fazer parte daquela comunidade dos que creem, dos que invocam o nome do Senhor e que o adoram e que estarão com Ele eternamente, morando no céu, estando com Ele aonde Ele estiver. Então nós vamos começar, como é um pouco mais profundo esse vídeo de hoje, eu vou fazer algumas leituras e vou fazer o comentário delas. Nós temos hoje tanto esse assunto da incorporação do crente à comunidade da fé, temos também o apoio dos pais da igreja, da igreja primitiva, a patrística, que reforça a ideia do batismo como o ato de lavar os pecados e preparação para o serviço do Senhor. E essa última parte é realmente a respeito de estar purificado para servir a Deus e seguir a nossa carreira. Então nós temos no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. O batismo marca a entrada formal do convertido no corpo de Cristo, a igreja. Exigi-lo era integrar o novo crente à comunidade da fé, reforçando a unidade e a identidade coletiva dos salvos. Não era um ritual sem efeito, mas um meio de estabelecer pertencimento, compromisso mútuo, como no casamento, por exemplo. Então, existe uma máxima, que casado com fé, juntado com fé, casado é. Mas essa máxima, na verdade, é mesmo um engano que as pessoas proferem para se justificar dizendo que está tudo certo elas morarem junto mesmo sem um compromisso real diante de Deus. O batismo ele funciona mais ou menos como o casamento. No casamento você se une a alguém diante de Deus. O batismo você faz a sua união formal com a igreja. Você está sendo inserido no corpo de Cristo no momento do batismo. Então, para aqueles que geralmente alegam ser o batismo um momento apenas de um cumprimento de uma mera ordenança, eles estão completamente enganados, porque na verdade existe uma efetividade. É naquele momento em que a pessoa é batizada nas águas, em que ela torna-se, dali para frente, membra do corpo de Cristo aqui na terra, Então, ela não importa se é judeu, não importa se é escravo, não importa se é livre, não importa se é branco, negro, homem, mulher, ela naquele momento, ela faz parte agora do corpo de Cristo. Dando seguimento, o batismo nas águas, reforçando algo que já foi falado em outros vídeos, mas por ser fundamental, nós repassamos ele aqui, o batismo nas águas como purificação do corpo para serviço do reino de Deus, aqui na terra. Então, uma premissa fundamental e a necessidade para a purificação do corpo corporal. O ser humano é uma unidade trina, espírito, alma e corpo. Você pode ver isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A salvação se dá pela fé em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, como diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, e Efésios 2, versículo 8 e 9, o que produz o novo nascimento no Espírito. Esse Espírito recriado é liberto do domínio do pecado e reconciliado com Deus. Então, todos nós sabemos que a salvação, ela se opera pela fé e é uma obra de Deus no Espírito. Quando o crente crê na mensagem do Evangelho, quando o ouvinte ele ouve a mensagem do Evangelho, é ministrada no coração dele uma fé. Esta fé o permite a tomar posse da sua salvação e dizer: agora eu estou salvo por Jesus Cristo, que é o meu Senhor e meu Salvador. Ele profere essas palavras diante de testemunhas. Ele fala a respeito da salvação dele. Mas a partir daquele momento que o Espírito dele está diante de Deus, o Senhor Deus ele faz aquele Espírito ser recriado. Então diz
as Escrituras que ele nasce de novo, ele é uma nova criatura. Mas, sendo nós seres tridimensionais, somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo, resta ainda essas duas dimensões para serem trabalhadas por Deus, porque o espírito já está recriado em Cristo Jesus. Mas será que um espírito recriado, novinho em folha, uma nova criatura, vai poder habitar em um corpo ainda que está impuro? Essa é a pergunta que precisa se responder diante da resposta do batismo. Então, continuando aqui, diz assim: contudo, a redenção do Espírito precisa encontrar correspondência no corpo, instrumento e templo do Espírito Santo. Então, quando você abre lá em 1 Coríntios 6, versículos 19 ao 20, você vê que nós somos templos do Espírito Santo. Ora, você como vai convidar o Espírito Santo para habitar num corpo ainda manchado pelo pecado, pela maldade? Então eu faço aqui até questão aqui de fazer essa leitura, que é muito importante, porque o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre a prostituição, né, e acaba no assunto do tema do templo do Espírito Santo, que diz assim: ou não sabeis, isso aqui eu estou lendo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 em diante, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo só com ela, porque serão, disse, dois em uma só carne. Então o apóstolo está falando assim, olha, o que se ajunta com a meretriz fica um só corpo com ela, são dois em uma só carne. Versículo 17, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então quando você se ajunta com Deus, você está fazendo com que o seu Espírito e o Espírito de Deus estejam completamente unidos, ligados. Você e Deus pertencem ao mesmo corpo, pertence à mesma comunidade, à mesma essência. Então Deus, você é religado com Deus como era no princípio. Então diz assim, ainda no versículo 18, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Olha só a importância que o corpo, o físico, tem na comunhão com Deus, na vida espiritual. Porque se o corpo não precisasse de um processo sacramental de lavagem, o apóstolo Paulo simplesmente falaria assim, olha, vocês já estão salvos no Espírito, pode fazer o que quiser com o seu corpo de vocês. Mas o corpo, ele é parte fundamental nessa comunhão com Deus. Tanto que o apóstolo está alertando aqui, olha, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então o corpo, ele tem papel fundamental e ele precisa achar, essa salvação que foi operada no Espírito, precisa achar correspondência no corpo. Versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso espírito, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando é que o seu corpo foi consagrado para pertencer a Deus? Sim, porque antes de conhecer a Cristo, você pertencia a toda espécie de maldade. Há pessoas que foram realmente consagradas aos espíritos quando eram criança, no ventre da mãe. Há pessoas que fizeram o pacto com Satanás no corpo. Então ofereceram a alma e o corpo dela ao serviço do diabo. Mas digamos que essa pessoa ouviu o evangelho e creu. Como é que ela vai fazer agora? Diz aqui, olha. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai a Deus, pois, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então muitas pessoas têm caído numa falácia, numa perversidade anunciada dentro das igrejas, que o batismo é só um cumprimento de uma formalidade. Não é. É no batismo que o seu corpo é consagrado a Deus. É no batismo que o seu corpo é colocado diante de Deus para serviço dele.
Aquele momento é como se fosse um casamento, mas que você está se casando com Jesus Cristo. Você está se unindo a Ele e o seu corpo é o corpo dele e o corpo dele é o seu corpo. Então você não oferece mais o seu corpo à maldade desse mundo. Você não oferece mais o seu corpo à prostituição, por exemplo. Você não consagra mais o seu corpo aos espíritos, porque você agora pertence a Deus. Você foi comprado por um bom preço e você tem a missão de glorificar a Deus no seu espírito e também no seu corpo. Dando continuidade, como diz aqui, né? Eu vou fazer só uma releitura aqui no pedaço. Contudo, a redenção do Espírito precisa encontrar correspondência no corpo, instrumento e templo do Espírito Santo. O batismo nas águas, segundo a doutrina apostólica, cumpre o papel de lavar o corpo do velho homem, sepultando-o com Cristo e fazendo emergir um novo homem, apto para andar em novidade de vida. Isso já trabalhamos em vídeos anteriores, né? Então, mas é no batismo que você é lavado para se oferecer a Deus, né? E esse ato de lavar, de batizar-se, é um ato que faz você ter a semelhança com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Você morre para o pecado, é sepultada a velha criatura e o homem que sai para andar em novidade de vida. Essa obra não é meramente simbólica, mas eficaz, conforme expressa a Escritura: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Está em Atos, capítulo 2, versículo 38, isso. A água do batismo, portanto, participa do processo de purificação. Não por conter poder mágico, mas porque é o meio consagrado e instituído por Deus, onde Ele opera esta graça, lavando os pecados e consagrando o corpo para o serviço santo. Veja como que a argumentação ela se fecha nesse ponto. Você agora vai servir a Deus, mas você consagrou o seu corpo a Deus, você o lavou para receber o Espírito Santo, para ter a presença de Deus na sua vida. Como um antigo pastor meu falava, né? Como que o Espírito Santo vai habitar num corpo sujo, né? Então, se o Espírito é santo, então precisa realmente haver uma purificação. Isso aí é só uma perspectiva, mas faz sentido, né? Agora vamos buscar apoio para essas palavras nos pais da igreja, na patrística, porque muitas teologias se desenvolvem, né? E é uma teologia que está em alta agora, é a mesma argumentação da época dos pais da igreja contra o batismo. Inclusive havia uma pregação, né? Os bispos da igreja pregavam e falavam da palavra, passavam aos seus discípulos, né? A mensagem do evangelho, e não havia necessidade de uma teologia, mas a teologia dos pais da igreja foi requerida, foi necessário formular essa teologia justamente por causa das heresias que apareceram nos primeiros séculos, e uma das heresias era justamente que o batismo não salva e não lava pecados. A mesma heresia que hoje está sendo propagada, inclusive em meios que deveria se esperar uma pureza maior do Evangelho. Mas são mentiras antigas contadas de uma forma nova. Então vamos aqui buscar a argumentação dos pais da igreja, reforçando a importância do batismo. A patrística e a lavagem dos pecados pelo batismo. A tradição patrística é enfática em reconhecer o batismo como meio de remissão dos pecados e purificação. Destacamos, primeiro, Justino Marte, que viveu do ano 100 até o ano 165, e ele disse, em sua primeira apologia, ele escreve: recebemos esse lavacro para a remissão dos pecados em nome de Deus, o Pai e Senhor de todas as coisas, e de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Está lá em Apologia 1:65. Então, quer dizer, o Justino Marte, percebendo que havia pessoas dizendo assim, não, esse negócio de batismo aí não é necessário não, importante o que aconteceu dentro de você. Mentira.
Justino Mártir levantou e falou assim: olha, nós recebemos esse lavacro para a remissão dos pecados em nome de Deus, o Pai e Senhor de todas as coisas, nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, ele esclareceu este ponto. Depois, mais tarde, Irineu de Leão, que viveu de 130 a 202 depois de Cristo, contra os gnósticos que rejeitavam a eficácia do batismo material. Então vai ter outros vídeos que eu vou falar sobre o gnosticismo, porque o gnosticismo foi o principal adversário em toda a história do Evangelho. Eu não sei como que as pessoas às vezes não conseguem perceber coisas tão graves e tão assustadoras, porque é justamente o gnosticismo que ofereceu à igreja a maior resistência. Os principais hereges, as principais heresias surgiram de dentro do gnosticismo. Então, em outro vídeo eu vou estar falando sobre isso. Por enquanto, concentremos aqui em Irineu de Leão, que disse: como aqueles que são batizados recebem o Espírito Santo, são purificados de suas más obras e espiritualmente regenerados, assim também o corpo é purificado pela água. Então, aqui o Irineu de Leão, combatendo os gnosticistas, ele disse: olha, o corpo é purificado pela água, como aqueles que são batizados no Espírito são purificados das suas más obras. Tertuliano, que viveu de 160 depois de Cristo até 225, ele escreve com força: a água lava os pecados, pois é como o selo da fé. Ora, eu acabei de falar de incorporação do crente até com a igreja, né? É aquele selo, né? O matrimônio, é o casamento com Cristo. E tem também Colossenses, que fala justamente isso aí que o Tertuliano está falando, que em Colossenses diz lá que nós somos selados na hora do batismo, né? Então você recebe a marca de Cristo na hora do batismo, quando você está sendo batizado. Então o Tertuliano diz assim: a água lava os pecados, pois é o selo da fé. Mergulhados na água, somos libertos dos delitos da velha vida. Que extraordinário isso aqui. Cipriano de Cartago viveu de 200 depois de Cristo até 258. O bispo e mártire, né, declara: o homem é purificado na água do batismo pelo Espírito Santo. Não se pode ter Deus por pai se não tem a igreja por mãe. Então, mais uma vez, aquela coisa, né? No batismo você faz a sua união com a igreja, com o corpo de Cristo. Então você é recebido no corpo de Cristo através do batismo. É a porta de entrada para você pertencer à igreja, né? Para você fazer parte do corpo de Cristo. E isso através do batismo. O Cipriano de Cartago alegou isso veementemente. Basílio de Cesareia, grande teólogo do Capadócio, viveu de 330 até 379 depois de Cristo. O batismo é a iluminação da alma, a remoção das trevas, a comunhão com a luz, a destruição do pecado. Glória a Deus, isso aqui é tremendo. Amém? Então vamos fazer uma síntese aqui da patrística. Diz assim: para os pais da igreja, o batismo é mais do que um símbolo. É um instrumento de Deus para operar a regeneração, lavar os pecados e consagrar o fiel. Isso reforça a coerência entre o novo nascimento de João capítulo 3, a pregação de Pedro em capítulo 2, versículo 38 de Atos dos Apóstolos, o texto de Tito, que eu vou ler mais à frente, e Romanos 6, 3, que faz a correspondência do crente na semelhança da morte e sepultamento e ressurreição de Jesus, né? Que está escrito em Romanos capítulo 3, né? Como textos que apontam para a obra objetiva de purificação e morte para o pecado, operada sacramentalmente no batismo. A compreensão de que o batismo purifica o corpo e, por conseguinte, liberta a alma de seus apegos para o pecado carnal, harmoniza a obra interior da fé com o rito externo, estabelecendo um vínculo real entre o espírito regenerado e o corpo agora santificado, pronto para o serviço do reino. Esta abordagem é profunda e cuidadosamente articulada, não só teológica, mas também antropologicamente,
no sentido bíblico do termo. O tripé espírito, alma e corpo, de 1 Tessalonicenses 5,23, é aliado à compensação do batismo como uma ponte entre a salvação espiritual no espírito e a santificação corpórea no corpo, e é coerente e muito bem fundamentado. Então, esse tripé apresentado em 1 Tessalonicenses 5,23, que diz que é espírito, alma e corpo, né? Então você recebeu a salvação no seu espírito através da fé em Jesus Cristo, ouvindo o Evangelho, recebeu ali a fé para tomar posse da sua salvação. Então a sua alma ainda, com aquela consciência ainda manchada pelo pecado, ela precisa passar por um processo que é finalizado no corpo. Quando o seu corpo é batizado nas águas, a sua alma adquire uma consciência purificada, uma consciência regenerada para com Deus. A sua alma entende que a partir do batismo nas águas, você anda em novidade de vida. Então você tem um tripé, você tem as 3 dimensões do ser contempladas pela salvação. Glórias a Deus. Esta posição também honra Romanos 6, especialmente no verso 3 e 6. Ou porventura ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, quando você foi batizado para fazer semelhança à morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Você tirar uma foto na hora do seu batismo, você vai ver que você vai estar completamente debaixo da água. Você foi sepultado, aquela velha criatura ficou ali, sepultada. E quando você é trazido de volta, então você sai para andar em novidade de vida, assim como Cristo foi ressuscitado, você também ressuscita das águas, né? E para andar em novidade de vida. Dando continuidade, diz assim, essa argumentação se articula bem com Hebreus capítulo 10, versículo 22. Olha só o que diz esse texto, hein? Tendo o corpo purificado de má consciência. Lembra que eu falei da alma, que tinha uma consciência pegada à carne pelas suas más obras? Tendo o corpo purificado de má consciência, quer dizer, corpo e alma ao mesmo tempo, né? E o corpo lavado com a água limpa. Então, há um operar de lavar o corpo e purificar a consciência diante de Deus. Sua consciência vai estar em paz para com Deus, porque a partir do momento do seu batismo, você deixou aquela velha criatura, os antigos pecados, sepultados na água do batismo, e quem saiu de lá é uma nova criatura, um homem novinho em folha, uma mulher novinha em folha, alguém novinho em folha para poder oferecer o seu corpo agora santificado como templo do Espírito Santo, no serviço da obra de Deus, no serviço do Senhor aqui sobre a terra. Esse último texto parece apoiar diretamente a ideia que há uma lavagem objetiva também do corpo e, por consequência, da alma que se apega a ele. Nessa leitura do batismo como uma transição entre a obra invisível e a expressão visível da salvação, oferece também uma resposta pastoral importante. Por que desprezar o batismo, mesmo crendo que a salvação se inicia na fé? Então você já sabe a resposta. A salvação começa pela fé, mas eu não posso desprezar o que acontece no meu corpo. Eu preciso batizar-me em nome de Jesus. Além disso, também preserva a soberania de Deus no caso do ladrão da cruz, ao mesmo tempo que protege a ordenança do batismo de cair na irrelevância. Essa abordagem resolve a exceção do ladrão da cruz, pois morrendo ali, naquele mesmo dia, estaria em espírito no paraíso e o corpo manchado pelo pecado estaria sepultado, aguardando a ressurreição do último dia. Semelhantemente, um paciente terminal que aceite a Cristo como Salvador, como segundos antes de morrer, diferente do crente que ainda tem uma carreira proposta. Hebreus 12:1, né? Que necessita apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para executar o serviço da obra da terra. Então, essa argumentação, o apoio dos pais da igreja, todo esse mecanismo que fala sobre lavar os pecados, oferecendo o corpo, né, nessa aliança com Deus, também resolve o problema do ladrão da cruz, porque
os defensores de que o batismo é apenas uma formalidade, eles usam o ladrão da cruz, porque o ladrão da cruz estava lá pregado, você olhou para Cristo, se arrependeu, pediu para que Cristo se lembrasse dele, e Cristo falou assim: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Que maravilha! Aí alguém fala assim: está vendo? Ó, não precisa lavar o corpo para poder ser salvo, mas acontece que eu estou falando aqui de um homem em 3 dimensões. Então, uma dimensão que era o espírito, o homem verdadeiro, realmente foi morar com Cristo. Mas o corpo daquele ladrão foi sepultado. Você, aqui para servir a Deus, você não vai morrer aqui e ser sepultado. Você ainda tem um trabalho para fazer. Então, por isso, você passa pelo processo do batismo, que é o sepultamento nas águas, sepultando a velha criatura. No caso do ladrão da cruz, aquele homem de pecado foi sepultado. Só que ele não tinha mais uma obra para fazer aqui, porque a obra dele já estava concluída. O que Deus tinha para ele era aquele testemunho da cruz. Ele já fez. Agora o corpo dele espera a volta de Jesus, quando ele será ressuscitado, e todos aqueles que creem em Jesus receberão corpos recriados em Cristo Jesus. Isso já é um outro estudo, né? Então, quer dizer, essa argumentação também resolve o problema do ladrão da cruz, inclusive até aquela pessoa que aceita Jesus um pouquinho antes de morrer, num leito de enfermidade, por exemplo, num leito terminal. Então ela não vai precisar passar pelo batismo, ela vai morrer e vai para a glória, né? O espírito dela vai para a glória e o corpo dela vai ser sepultado. Então ela não tem mais um serviço para fazer aqui na terra, por isso ela não precisa ser lavado o corpo dela, né? A conclusão aqui que nós fazemos os apóstolos não exigiam o batismo como uma ordenança vazia. Mesmo que a salvação ocorra pela fé no Espírito, o batismo tem propósitos reais: receber a Cristo, operar a transformação espiritual, incorporar o crente à igreja, reforçar o seu compromisso com Deus e lavar o corpo para o serviço do reino de Deus. Ele é um ato ordenado com efeitos profundos na vida do convertido, sendo parte vital da salvação eterna. E se estáis batizados, podeis dizer, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Versículo 6, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esse é Tito capítulo 3. Meu irmão, que Deus te abençoe e que você possa receber as águas do batismo em nome de Jesus.